coisa que nós vamos falar, pessoal, é que eu estou usando uma IDE chamada IntelliJ. Então eu estou usando IntelliJ versão Community. Também eu estou usando a versão mais atual do Java 18. O meu projeto está marcado como Java 11. Então se alguém tiver o Java 11 para cima. Então vamos ver primeiro aqui o POM. O que é o POM? O POM é um arquivo em uma linguagem chamada XML, que é uma linguagem de marcação. Mas eu estou usando o Spring Framework, usando o Spring Boot para carregar, né, a parte que nós vamos escrever do REST. Nós vamos colocar um outro framework aqui para armazenamento de banco de dados. Esse banco de dados apenas para o escopo dos nossos testes. Não vamos ultrapassar isso, além do Spring Boot, como eu falei aqui, a parte web, que vai receber as requisições HTTP e fornecer as respostas. Nós vamos colocar também a parte de dados, é Spring Boot Starter Data JPA. Eu posso, através desse ícone, ou Ctrl Shift O, carregar essas atualizações. Agora, nós precisamos criar uma outra pasta, e essa pasta aqui está dentro do nosso sistema de arquivos, chamada Resources. Então, src main, uma nova pasta chamada Resources. Resources. O que ele está me sugerindo aqui? Olha, ele foi inteligentinho. Será que ele criou corretamente? Parece que sim. Então eu vim aqui, botão direito, New, fiz um directory e ele já me ofereceu, quando eu digitei Resources, a possibilidade de criar a pasta Resources. Application.properties. O que esse arquivo faz? Esse arquivo, na minha colinha aqui que eu tenho na minha mão, ele é um arquivo de configuração. Data source. O que isso quer dizer? Quer dizer que são as configurações do banco de dados. Então, cada chave dessa vai ter um valor especificado para a gente comunicar-se com o banco de dados. Então, primeira comunicação, nós vamos falar aqui do protocolo JDBC, que é um protocolo de comunicação do Java para comunicação com o banco de dados. H2, que é o nome do banco de dados. File, que é nome de arquivo em inglês, para dizer que vai ser um arquivo, pode gerar também em outros formatos, em memória, etc. E aqui nós vamos colocar onde vai ficar o nosso arquivo. Então vai ter um diretório chamado data na raiz do nosso projeto, e um diretório chamado hash API. Esse é o local onde ficará o nosso banco de dados, que é um arquivo. O driver class name, existe uma classe chamada driver do H2 que diz, olha, a partir de agora eu vou tomar conta dessa comunicação, eu vou fazer com que o framework entenda como se comunicar. Então nós indicamos, a classe é org H2 driver. Como é um banco de dados, que é um banco de dados local, né? Então a gente pode usar essas configurações abertas a título de exemplo para o desenvolvimento. Colocar o usuário e senha do banco de dados aqui. O que o JPA faz? Ele estabelece diretivas de comunicação para que nós possamos fazer o quê? Nós possamos automatizar algumas tarefas. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar algumas configurações aqui referentes a essa tabela. Então, Spring JPA Database Platform. Essa configuração é super complicada, mas basta vocês entenderem que ela habilita eu utilizar algumas dessas facilidades, como por exemplo, criar somente executando o meu programa Java, já criar as minhas tabelas automaticamente, que é o que eu vou fazer agora. Spring.jpa.hibernate.ddlauto igual a create drop. Com essa configuração, eu digo o seguinte para o meu sistema de comunicação na aplicação com banco de dados. Toda vez que eu subir essa aplicação, que eu digo executar e ela estiver no ar, eu quero que você remova aquelas tabelas, aqueles dados que existiam antes e crie uma estrutura de tabelas para que eu possa inserir todos os dados novamente. É altamente recomendado ser usado apenas no momento que nós estivermos desenvolvendo. Eu coloquei um arquivo chamado application, né, no caso simple hash application, que vai fazer com que o Spring Boot carregue. Com esse arquivo nós podemos carregar inicialmente o Spring Boot, que é o framework que vai gerar toda aquela iteração das APIs REST, vai poder solicitar a criação de usuário, deleção de usuário, vai gravar as informações do banco de dados. Tudo isso é permitido através dessa configuração inicial do Spring Boot. E agora nós vamos criar algumas coisinhas.
criei um pacote, eu tinha um pacote inicial que era curto código, simple hash example, e eu estou criando um pacote dentro dele chamado controller. Nesse pacote controller eu vou criar uma classe chamada users controller. Para quê? Essa classe vai fazer com que eu possa receber as solicitações nas minhas APIs e devolver uma resposta. Então, essa users controllers aqui vai ter algumas coisinhas, né? São algumas configurações referentes ao Spring. Primeira, hash controller, uma anotação que diz que eu vou utilizar as APIs hash, eu vou elaborar uma API hash. Então, primeira anotação, hash controller. Segunda anotação, request mapping, é uma anotação utilizada para que nós possamos definir o caminho inicial onde a nossa API vai estar. Então, vou criar uma API de usuários na versão 1, nós podemos ter várias versões de APIs, essa vai ser a versão 1, e vai ter lá o seu users, que são usuários em inglês. Então, quando eu criei users controller, significa controlador de usuários. Primeira coisa que nós vamos criar, get mapping. O que é isso? Primeira coisa que eu vou fazer, lembre do exemplo que eu dei. A gente tinha lá http get para buscar informações. O que eu quero buscar? Eu quero, com esse get aqui, buscar todas as informações dos usuários. Vou criar um pacotinho novo chamado model, que é modelo, e vou criar uma outra classe chamada user, tá certo? E essa classe chamada user é uma classe que nós vamos utilizar para ter as informações do nosso usuário. Nós vamos criar nome, idade. Vamos criar o que se chama de construtor, onde nós vamos passar as informações por parâmetros. E vou importar essa segunda classe aqui também. A classe de listas e também a classe de usuário que eu criei agora. E vou criar uma outra classe que vai ser muito importante, a classe de repositório. E para que serve o repositório? Para trazer as informações que nós temos do banco de dados. New Java Class Interface, e vou criar ela chamada User Repository. O código no repository, notação que diz que é um repositório de informações, e em seguida eu vou criar essa classe aqui chamada JPA Repository, que é essa abstração, a qual vai implementar as operações de gravação de banco de dados, como eu havia dito antes. Basta que eu passe como parâmetro o usuário que eu criei e a chave que eu vou utilizar como identificador do banco de dados. Para aí um pouquinho! O que é isso? Todo banco de dados precisa de um identificador para recuperar a minha informação. Como é que vão saber que eu quero realmente recuperar a informação do Bruno, que tem 30 e poucos anos? Eles vão fazer isso através de uma chave. Teremos uma chave para identificar em formato numérico onde estão as informações daquele usuário. User Repository, estende JPA Repository, que tem todas as implementações que eu preciso para fazer a gravação de banco de dados. Vamos em seguida continuar o nosso desenvolvimento aqui. Agora nós temos um erro ainda. Tem que resolver isso. Eu vou resolver. Confie em mim. Como nós vamos resolver? Vamos criar um atributo chamado User Repository. Vamos agora criar aqui o nosso querido e maravilhoso construtor. Para que serve o construtor? Serve para dizer ao nosso querido framework Spring que eu vou precisar que ele crie uma instância dessa classe chamada User Repository para que eu possa utilizá-la para realizar minhas operações de banco de dados. User Repository ponto, o que tem? Find all. Vou criar as outras operações aqui para obter o usuário pelo ID, ou seja, para buscar apenas um usuário. Se o primeiro é um find all para encontrar todos, o segundo é um find by ID para encontrar pelo identificador. Como que eu faço para dizer que eu estou usando o meu identificador para buscar essa informação? Path variable, variável, ID, para identificar o ID. Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que V1 users, como está lá em cima, barra, a barra está aqui, ID, que é o parâmetro que eu estou passando. Mas eu vou deixar a casquinha dele aqui. Por enquanto ele vai retornar um nulo. Eu vou fazer um método chamado http delete. http delete é para remover. Tá? Para remover as informações, vou colocar o delete map. Delete V1 users 1. Então, delete usuário 1. No meu exemplo, tá? Delete mapping
passando como value, né? Atualmente aqui, ID. Esse aqui também vai ter a mesma assinatura esquisita. Então é um para encontrar por ID, outro para remover. Então vou colocar aqui o patch mapping, o mesmo princípio. Então eu vou atualizar os dados aqui, http patch v1 users e aí o identificador do usuário. Nós vamos atualizar essas informações aqui. Vou colocar um nome de um método bem legal, update. E aí eu não posso passar como parâmetro apenas o ID. Por quê? Porque embora ele esteja no path, eu tenho que passar a informação para que ele possa atualizar esse registro. Então eu vou passar aqui um outro parâmetro. Eu vou colocar aqui esse request body user resource. Então aqui tem a nossa atualização, a criação. E a criação nós vamos fazer http post v1 users. Vou botar o post mapping. Eu vou retornar um ID quando eu criar. Então você guarda o ID e depois usa usando o create. A gente vai passar como parâmetro no request body user. Vou botar user mesmo. Então vamos colocar user aqui. E aí nós vamos criar com o user repository .save, passando como parâmetro o próprio usuário. E em seguida, eu não criei os métodos para obter o ID. Eu criei o construtor. Então eu vou criar os métodos para obter o nome e obter idade. Eu tenho que criar o identificador. Olha só, private long ID. Esse é o meu identificador no banco de dados. Essa é a chave que eu vou usar. Então eu vou colocar duas anotações importantes. @id, que diz que é um identificador. A segunda anotação é o generated value. Felizmente o H2 suporta, então nós vamos usar. Ele automaticamente vai gerar com a estratégia de geração de identificador de banco de dados. Faltou uma coisa muito importante, dizer que isso aqui é uma entidade de banco de dados, é entity, que quer dizer que a partir de agora eu posso manipular como um objeto de banco de dados. Em seguida, o que eu vou fazer? Ah, claro, eu criei o ID e não fiz o get. Aconteceram várias coisas engraçadas. Vamos lá, agora vai. Pronto, lembrei de colocar o ID. Então, nós temos agora user save get ID. Quer dizer que esse método do user repository, que no find all busca todas as informações, esse caso ele vai salvar a informação que eu tenho como usuário e vai retornar para quem chamou o identificador. 1, 2, 3, 4, 500, incremental. Find by ID. Por que ele é complicado? E aí vai uma teoria, pessoal, para vocês. No REST API, nós temos códigos, como eu tinha falado antes, que representam o sucesso ou a falha de uma resposta. Então imaginam que os códigos de sucesso são da faixa de 200 até 299. E eu quero que ele retorne 200 até 299, dependendo do que eu fizer para criar. Então eu deixei o post, por exemplo, retornar um 200. Por quê? Porque o create pode ser um 200. Ok, ele aceita. O get pode ser um 200, ok, também aceita. Mas eu queria abordar como a busca retornou com sucesso e como a busca retornou com uma falha, isso mesmo. Então eu tentei buscar a informação de um usuário e ela não existia. Para isso eu vou usar desse artifício do Spring chamado Response Entity. O que ele faz? Formata essa resposta de forma que eu tenha nesse Response Entity tanto o conteúdo que deveria ser retornado, como por exemplo as informações de usuário, quanto, se não tiver a informação do usuário, retornar um 404 not found. Então vamos à implementação. Response Entity, que é a classe que nós estamos usando, of, que é o método que é opcional. E o que opcionalmente eu posso ter? Eu posso opcionalmente, vocês vão concordar comigo, eu posso opcionalmente ter um usuário ou não. Passar um ID não significa que eu vou ter usuário cadastrado. Então, esse método chamado find by ID, ele é um método que ele vai retornar um opcional, dizendo, olha, pode ser que exista um usuário ou não. E quando eu uso response entity of,
ele tem uma implementação interna que ele diz, olha, se você encontrar esse opcional, é ok. Se você não encontrar esse opcional, not found. Eu vou começar pelo delete. O delete vai ser da seguinte forma. Try catch empty result data access exception, retorne 1 e retorne 2. O que isso quer dizer? Eu vou tentar deletar no banco de dados e se eu tiver qualquer problema para resgatar, eu quero retornar um not found, um erro de not found. Esse erro quer dizer que eu tentei fazer um acesso no banco de dados lá e tive um problema. Então eu vou me aproveitar disso para capturar esse erro e retornar o que ele não conseguiu fazer a remoção. Ele vai, através desse comando, construir uma resposta not found. E como é que é o caminho do sucesso, da felicidade? User repository, delete by ID, e aí eu passei o ID aqui apenas. Em seguida, return response entity .ok.build. Então percebam, essa resposta ela vem formatada como ok ou not found, 200 ok se tudo estiver certo, 404 not found caso esteja errado. Em seguida, nós vamos usar o método update. Para atualizar uma informação no banco de dados, eu preciso que ela exista. Caso ela exista, eu atualizo. Caso não exista, eu não posso fazer nada. Eu vou fazer um find by ID, passando o identificador. E aí eu tenho uma manipulação chamada map. O que é um map? O map ele permite que eu execute operações para caso eu tenha informação, or else get, ou seja, ou então eu vou ter uma outra informação, eu vou ter uma outra ação. Então, ação quando tem e ação quando não tem. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso fazer uma atualização ou não, dependendo do que eu fizer. Tá? Então vamos começar pelo caso de eu não ter, que é mais fácil. Se eu não tiver, eu vou usar essa expressão de lambda, que chama? É isso? Acho que é isso. Que eu vou suprir, eu vou colocar a informação do response entity, tá? E eu vou colocar off do que? Optional.empty. Então percebam, se por acaso essa informação não existir, ela vai retornar um vazio. Simples assim. Então a gente vai ter um método chamado update. Gente, escrevi user duas vezes. Update user info, passando como parâmetro o usuário. E usuário de novo. Tá, user found. Que é o usuário que eu encontrei. E o outro, o usuário que foi informado para atualização. Bruno, esse método não existe. A gente vai criar agora response entity, passando como parâmetro o usuário. Nesse método que a gente está criando agora, é um método muito importante. Para quê? Para a gente implementar, né, a nossa lógica de atualização. Qual é a lógica de atualização? Não permitir a mudança da chave e permitir a mudança do nome e da idade. Então eu tenho user.setNome. Tá. Então user found vai ser aqui. User found. E set nome, o que eu vou colocar? O nome que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome que veio da requisição, que trouxeram. Então o nome que vai ser recebido vai ser esse aqui. Eu não criei o método, eu criei o construtor, eu criei os métodos para poder obter os dados, mas não criei os métodos para modificar os dados quando eu precisar. Então eu vou criar um método chamado setIdade e setNome para modificar a idade e nome de objetos já criados. Então eu vou fazer a mesma operação que eu fiz para o usuário que foi encontrado o nome, também para a idade. Então user.getIdade também vai ser utilizado. Então percebam o que está acontecendo. Estou atualizando as informações do usuário que foi encontrado no banco de dados, com as informações novas. Beleza? Mas não estou atualizando o ID. Então não é uma atualização total, é uma atualização parcial das informações que são possíveis de ser atualizadas. O que eu vou voltar aqui? Response entity, de novo, nossa classe auxiliadora, .of optional, e eu vou explicar ponto a ponto para vocês. Primeiro eu vou digitar user repository.save, fecha esse parêntese, esse usuário que foi encontrado, ele vai ser o usuário que vai ser atualizado.
com as informações novas. Primeira coisa, userRepository.save. UserRepository.save, ele tem lá um user found. Eu vou salvar, primeiro eu vou salvar as informações do usuário que eu já modifiquei. Salvei. Esse salvamento de informações no banco de dados vai me retornar um objeto que não é um optional ainda, tá? Por que eu preciso do optional? Para poder formatar o response entity. O response entity off vai formatar essa resposta que nesse ponto deve retornar um ok, né? Deve, porque a gente espera que o save funcione com sucesso e ele ache um registro para atualizar. E ele retornando um ok, esse optional vai estar preenchido e esse optional preenchido retorna 200 ok. Eu vou colocar um status de resposta que eu acho mais apropriado, no caso de um create, para http status created. Quando eu faço um create, em vez de 200 ok, eu retorno 201 created. As outras vão ser 200 ok, http 200 ok, http 200 ok, 201 created, 200 ok para atualização e 200 ok, o 404 not found nos casos de atualização que falharem, né? 404 not found caso falhe. Bom, esse é o plano. Acredito que eu tenha programado tudo o que era possível para essa demonstração. Vou rodar com vocês agora e vamos ver se vai funcionar de primeira, que é o grande desafio do desenvolvedor moderno. Fala pessoal, tudo beleza? Dando continuidade às nossas explicações, agora nós vamos mostrar na execução do código como que nós podemos testar as principais operações que nós desenvolvemos dentro das nossas APIs REST. Exemplo, então nós temos aqui a operação create, a operação update, também temos a operação find by ID e também a opção delete. Como vocês podem ver na nossa tela, nós já desenvolvemos todas essas funcionalidades e colocamos à disposição para que, assim que for necessário, nós iremos executá-las. Vemos a seguir o nosso código e, através da classe SimpleREST iremos executar o novo código que foi desenvolvido. Para isso, clicamos no botão Run ou Ctrl Shift F10. Após clicar nesse botão, será iniciada a execução do código que foi desenvolvido. A execução continua por um momento, até que é finalizada. Com a execução finalizada, a nossa aplicação que foi desenvolvida se encontra disponível para ser testada. Para a realização desse teste, nós utilizaremos a ferramenta Postman, a qual é a nossa base de estudos para verificar se nossas APIs foram criadas com sucesso. A primeira operação que iremos testar é a operação createUser, que podemos ver que está executando um teste na porta localhost 8080, na porta, aliás, não, está executando um teste no localhost e na porta 8080. Em seguida, vemos o path, que é v1/users. Fazendo um post nesse endereçamento completo, nós podemos testar a criação do usuário. Então, nós clicamos na palavra send, enviamos a requisição e você pode ver o 201 created e o ID que foi gerado, que é o ID número 1. A informação que nós usamos para enviar o usuário é o nome Roberto e a idade de 18 anos. Iremos guardar esse ID número 1 para realizar outros testes. Mas primeiro, iremos buscar todos os usuários. Vemos aqui que foi retornado Roberto, do ID 1 e com a idade de 18 anos. Essa é uma forma de consultar todas as informações de usuário quando chamamos v1users. Temos também a operação para buscar por user. É quase o mesmo path, só que com ID número 1. Reparem que nós buscamos e recebemos apenas um ID com nome Roberto e idade 18. Se mudarmos o ID, podem perceber que irá dar um 404 not found como resposta e a resposta será também vazia. Dessa forma, conseguimos buscar com mais efetividade
do que no caso de todos os usuários, que sempre retornarão todos os usuários, independente do cadastro. Em seguida, temos a operação Update User. Essa operação irá fazer uma atualização nos dados que foram enviados. Para isso, ela utilizará o ID que nós também cadastramos anteriormente e os dados de Mário, idade 20 anos. Com esses identificadores e com o corpo da solicitação com a informação a ser atualizada, como o nome Mário e a idade de 20 anos, podemos enviar essa solicitação. Receberemos a informação atualizada e com o ID que foi utilizado de número 1. Desta forma, podemos ver essa atualização funcionando da maneira correta. Em seguida, podemos conferir essa atualização através do GetUser com ID 1. Constataremos que a informação foi atualizada com nome e idade. Se buscarmos também por todos os usuários, veremos que a informação foi atualizada do nome Mário e a idade 20 anos. Se usarmos um patch com identificador diferente, o mesmo não funcionará com 404 not found, uma vez que o registro não existe. Desta forma, não haverão atualizações necessárias. Temos também o delete user, o qual é utilizado para remover um usuário. Basta que passemos o identificador de número 1 e o HTTP delete. Repare que, embora o corpo da solicitação esteja preenchido neste caso, não é necessário. Então, iremos removê-lo e, em seguida, utilizaremos o delete sem a utilização do corpo preenchido. Conforme podemos ver, ao realizar essa solicitação, nós iremos ter um resultado, que é um resultado da remoção do conteúdo. Desta forma, podemos aferir que o status code foi 200 OK e não foi retornado o conteúdo, mas a deleção foi realizada com sucesso. Se, por acaso, utilizarmos a busca por usuário pelo identificador, retornará um 404 not found, sem nenhum conteúdo. Da mesma forma, se utilizarmos a busca de todos os usuários, não será retornado nenhum conteúdo e com 200 OK. Desta forma, podemos aferir que o delete funcionou com sucesso. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Eu conto com o apoio de cada um de vocês. Deixem seu curtir, o seu like e nos apoiem em todas as mídias. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.